aumento da libido e paixão pela vida. Quem não quer essas qualidades? Essas são qualidades do Shukra Dhatu, o último dos 7 dhatus. Esse é o final do nosso ciclo de rejuvenescimento e eu quero falar agora dos alimentos que vão nutrir o Shukra Dhatu. Mas antes de falar desses alimentos, eu quero lembrar que é um ciclo de 35 dias, então estes alimentos eles precisam estar constantemente na nossa vida, né? Utilizar esses alimentos uma única vez, utilizar uma receitinha que nos ajuda a melhorar mais rápido, não vai transformar a qualidade das camadas profundas do nosso corpo, que são aquilo que nos dá suporte e sustentação para a vida, inclusive quando nós adoecemos, porque a partir do Shukra Dhatu a gente começa a produzir ojas, que é a quinta essência, né, que é a matéria sutil da nossa imunidade, tá? Então não quer dizer que nós não vamos adoecer, mas quer dizer que quando nós adoecemos, a doença passa por nós nos pegando mais fortes, né? Existe uma resiliência, existe uma capacidade de sofrer um impacto, né, de um vírus, de uma doença, de qualquer coisa e voltar ao estado de equilíbrio. Tá? Ter suporte é isso, ter suporte é quando você vai e volta, né? Porque você está firme, ancorado na saúde do seu corpo físico. Bom, quais são os alimentos que nutrem o Shukra Dhatu? E aqui a lista é bem menor, tá? Do que nos tecidos anteriores. O leite de vaca, depois eu vou falar mais a respeito disso. O ghee, o açúcar mascavo, e as sementes, nozes, amêndoas, gergelim, todas as sementes e os ovos, tá? Então, o ovo, ele é considerado no Ayurveda uma semente também, ele tem toda a informação e a potência de vida. As sementes têm toda a informação e potência de vida, né, de um elemento adulto, seja ele animal ou vegetal, percebem? E aí a grande importância das sementes. Quando a gente coloca sementes de molho para fazer o leite vegetal, para macerar, para germinar, a gente aumenta a potência delas, a gente amplifica a potência delas, porque a gente está acordando estas sementes. Então, as sementes maceradas ou os leites vegetais são as principais formas, né, de se ter acesso a essa alimentação. E aí isso já responde uma pergunta que fica implícita lá no começo, que é sim. Posso substituir pelos leites vegetais? Sim. Abacate e coco são consideradas sementes oleaginosas também no Ayurveda, tá? Então, abacate e coco também entram nessa lista. E agora eu quero falar um pouquinho do leite de vaca. Quando o Ayurveda valoriza, né, o leite de vaca, ele está falando do leite de vaca livre, ele está falando de uma coisa que a gente aprendeu a entender como vaca feliz. O Ayurveda não está falando do leite de vaca industrializada. Eu acho um grande benefício que hoje algumas marcas, em função da pressão dos consumidores, né, já existem marcas de leite saudável, né, de leite verdadeiro, de um leite criado com valores mais humanos, tá? Que não é o leite que vem na caixinha, que não é o leite em pó, né? E desses leites que a gente tem disponíveis aí, o leite de saquinho seria o menos pior, mas ele ainda vem de uma linha de produção na qual existe crueldade, tá? E sim, o Ayurveda entende que essa crueldade, o preparo dos alimentos, né, desde lá do campo, como essa vaca foi tratada, vai refletir na qualidade desse alimento. Mais importante também a gente entender o porquê, né, o leite e o ghee, que é um produto da manteiga, o ghee não é um produto vegano, não existe ghee vegano, porque a grande potência do ghee como remédio é justamente que o nosso corpo reconhece o ghee como igual, a origem animal o nosso corpo reconhece como igual, tá? Então, em casos de doença, né, quando converso individualmente com as pessoas, eu faço questão de alguns alimentos de origem animal. Quando não estamos doentes, podemos sim substituir por outros alimentos.
O ghee, ele vai trazer a nutrição, inclusive ervas e plantas, que são aquelas cápsulas de Rasayana que a gente toma de manhã cedo, que são aquelas misturinhas quando a gente faz as pastinhas, né? O ghee é um veículo assim como o mel. Não se deve usar ghee e mel na mesma receita, tá? Não se usa os dois juntos. Mas eu posso usar o ghee para trazer para os tecidos profundos, sistema nervoso e sistema reprodutivo, aquilo que eu estiver ingerindo e para restaurar esses sistemas mais rápido. Então, quando eu começo a ler essa linha dos alimentos do Shukra Dato, que está escrito para vocês lá no material que eu mandei no grupo, leite, ghee, açúcar mascavo, se vocês lembrarem, essa é aquela receitinha de tomar um leitinho antes de dormir. Leite, ghee e açúcar mascavo. Essa base por si só já vai nos nutrir. E aí nós vamos adicionar especiarias, por exemplo, um pouquinho de gengibre para eu poder melhorar o meu acne e digerir melhor esse leite. Um pouquinho de cúrcuma para eu ter o seu efeito antioxidante, né? E vários outros benefícios. Ou um pouquinho de noz moscada para nutrir diretamente o meu sistema nervoso. A noz moscada ajuda a nutrir o sistema nervoso e a dormir melhor. Então, a especiaria na receita, ela varia. E vocês têm um grande guia de especiarias, que é a apostila da oficina de Massalas, e vocês podem escolher o que vocês precisam em cada dia. A grande chave é que esse conjunto, leite, ghee e açúcar mascavo, se ele chega nesse último tecido, ele já passou nutrindo todos os demais, tá? E a presença do ghee de origem animal dentro dessa mistura é que vai fazer com que isso chegue mais rapidamente ao Shukra Dato. Então, esse é o grande segredo das receitinhas ayurvédicas, tá? Esse é o grande lugar, né, da gente compreender diversas fórmulas, tá? É uma fórmula simples de tomar aquele leitinho antes de dormir. Eu tenho certeza que todos vocês já tomaram e já sentiram esse benefício em algum momento, mas essa fórmula está ligada a um conhecimento profundo das camadas do nosso corpo. Percebe? Se eu tomar demais, eu vou ter excesso, né? E a gente já falou das qualidades desse tecido, de deficiência e excesso. Mas como eu tô falando aqui dos alimentos que nutrem e da nutrição, eu preciso entender exatamente onde vai chegar esse lugar. E eu preciso entender, em termos de autonomia como sistema de saúde, que vocês podem olhar lá no livro ou na apostila, né, da oficina de Massalas e ver qual a especiaria vai tratar o que vocês estão precisando naquele momento e colocar ali leite, ghee, açúcar mascavo e a especiaria que você precisa. E o efeito disso vai ser muito rápido. Fora isso, as sementes oleaginosas, né, nozes, amêndoas, gergelim, abacate, coco, ovos, precisam estar no dia a dia de vocês. Claro, de acordo com a constituição de cada um, quem é mais cafa, que tem tendência a excesso, vai comer quantidades menores. Percebe? Quando a gente vai olhar a lista dos alimentos para cada dosha, todos os doshas têm sementes. Para cada dosha vai ter uma semente mais adequada. Eu vou mandar essa lista para vocês depois, para que vocês possam observar isso. Então, sim, a gente pode ir personalizando essa nutrição, mas a gente tem que ter esse grupo das sementes todos os dias. E ter a ideia de que quando eu preciso de uma nutrição extra e de um suporte, eu preciso recorrer aos produtos de origem animal. Excesso de leite dá muco, sim, com certeza, né? Então, tem que estar dentro do adequado. Mas aqui, né, e eu alonguei um pouco nesse último vídeo, porque esse é o lugar que a gente queria chegar, esse é um lugar muito importante. Aqui eu tenho uma forma muito especial de autocuidado. Para quem é cafa que tende a excessos, eu posso trocar o ghee pelo mel. Tá? Pelas suas propriedades, o mel também é um bom veículo. E aí percebam que se eu tomar leite com mel, por exemplo, como o mel é adstringente, quente, e ao mesmo tempo ele é muito nutritivo, o mel vai me nutrir profundamente, e ele vai equilibrar um pouco mais esse kapha, tá? O mel não é o assunto
né, do vídeo de hoje, mas também chega aqui no nosso sistema nervoso e na nossa imunidade os produtos que vêm a partir do mel, né? O própolis e a geleia real, tá? Então esse é o lugar também, né, desses alimentos, o mel, o própolis e a geleia real, embora oficialmente, né, eles não estejam ali nessa lista, eles vão chegar a nutrir esse mesmo lugar e a partir daqui produzir imunidade. Então o mel ele entra na próxima etapa, que é produzir ôdias, né? Além dos tecidos, é uma quintessência. Mas para produzir ôdias, ele passa também por todas as etapas do corpo, tá? Então é um alimento também de grande importância. Já falei junto, né? Própolis e geleia real também. Nunca em excesso, tá? Então é importante a gente entender o lugar de cada coisa para que não haja excessos, e eu estou à disposição de vocês, como sempre, para saber como cada um está e para tirar as dúvidas individualmente. Isso é bem importante, porque esse é um processo de aprendizado que vai gerar para vocês muita autonomia na saúde. Eu tenho certeza que vai trazer para vocês muitas alegrias e muita transformação, assim como trouxe na minha vida, e assim como eu tive o prazer, né, posso dizer isso, de ver essa transformação acontecer com muitas pessoas. O nosso assunto se encerra aqui e eu sou grata, agradeço.